Na última semana, a NASA fez uma descoberta absolutamente surpreendente sobre o objeto interestelar 3.Atlas, algo que está mexendo com os pilares da ciência espacial. Quando os cientistas começaram a estudar este objeto em 2025, nunca imaginaram que ele seria tão peculiar. Inicialmente, o objeto parecia ser apenas mais um corpo celeste cruzando o nosso sistema solar. Mas logo as observações começaram a revelar algo em comum, algo que ninguém poderia prever. Fique com a gente até o final. E se ainda não for inscrito, se inscreva agora para não perder nenhum detalhe sobre esse mistério impressionante. Desde sua descoberta pelo telescópio Atlas no Chile, em julho de 2025, o objeto tem desafiado tudo o que sabemos sobre a física espacial. Isso mesmo, ele está desafiando as leis da física, com suas variações inexplicáveis no brilho e na trajetória. Os cientistas se viram incapazes de entender o que estava acontecendo. Objetos interestelares, em sua maioria, seguem trajetórias previsíveis, com um comportamento regular quando se aproximam do Sol. Porém, o 3.1 Atlas tem mostrado mudanças abruptas em sua velocidade e direção, algo que não condiz com os modelos convencionais de comportamento orbital. Agora, imagine o impacto disso. A NASA, conhecida por ser uma das organizações mais avançadas em estudos espaciais, declarou que este fenômeno não se encaixa em nenhum modelo existente. A comunidade científica ficou em choque com a sensação de que algo maior, algo inexplicável, pode estar acontecendo. E antes de você pensar que isso é apenas mais uma curiosidade astronômica, eu preciso te dizer, as implicações dessa descoberta vão muito além de um simples mistério celestial. Mas eu vou te contar o que a NASA fez a respeito disso em um momento, e você vai ficar impressionado. O objeto interestelar 3.1 Atlas não é só estranho pela sua trajetória, ele é gigantesco, com um núcleo rochoso de 5,6 km de diâmetro, o que o torna um dos maiores objetos interestelares já observados. Sua massa estimada? Mais de 33 bilhões de toneladas. E isso é apenas o começo. A verdadeira surpresa está em sua composição. Este objeto é diferente de tudo o que já vimos antes, possuindo uma estrutura metálica contendo níquel quase puro, algo jamais registrado em cometas ou asteroides até hoje. Como isso é possível? O que está acontecendo com esse objeto que não podemos explicar? E aqui vai o detalhe que vai mudar tudo, mas só vou te contar mais adiante, porque antes precisamos entender como tudo isso está sendo tratado. A NASA, após descobrir essas anomalias, não poderia simplesmente deixar passar. Por isso ativou o seu protocolo de defesa planetária, algo que nunca havia sido feito com tanta urgência. Mas o que exatamente é isso? Qual é o impacto de uma decisão tão extrema? Após a descoberta das anomalias físicas e orbitais do objeto interestelar 3.1, várias teorias começaram a surgir, e algumas delas são realmente de arrepiar. O comportamento do 3.1 Atlas desafiando as leis da física gerou uma grande divisão entre os cientistas e gerou especulações sobre o que realmente estamos observando. Será que estamos diante de um fenômeno natural ou de algo completamente extraordinário? As respostas ainda não estão claras, mas o que é certo é que as ideias levantadas são nada menos que fascinantes. A primeira teoria que ganhou força foi a de que o 3.1 Atlas poderia ser uma tecnologia alienígena. Isso mesmo, uma possibilidade que até poucos meses atrás parecia impossível, agora começa a ser discutida de maneira mais séria. Alguns especialistas acreditam que esse objeto possa ser uma nave interestelar, ou até um fragmento de uma tecnologia extraterrestre ainda desconhecida. Não é de se espantar, afinal, quando olhamos para sua composição, com uma estrutura metálica contendo níquel quase puro e outros elementos incomuns, a hipótese de que ele não seja um cometa ou asteroide convencional começa a fazer sentido. Mas, por outro lado, há os cientistas que acreditam que estamos lidando apenas com um fenômeno natural, ainda não compreendido em sua totalidade. O fato de o 3.1 Atlas não seguir o comportamento típico dos cometas de forma tão drástica sugere que ele possa ser um novo tipo de corpo celeste, ainda desconhecido, mas originado de forma natural em algum ponto distante do universo. As flutuações no seu brilho e nas suas mudanças de trajetória poderiam ser explicadas por um conjunto de fatores cósmicos, talvez até fenômenos nunca antes registrados em objetos interestelares. E aqui entra o suspense, o que está sendo estudado atualmente e que pode realmente mudar tudo sobre as teorias em questão. A NASA, após suas investigações iniciais, ainda está cautelosa, mas um novo dado surpreendente está prestes a ser revelado. Fique ligado, porque logo você vai descobrir algo que pode alterar completamente o rumo dessa pesquisa. Entretanto, o debate não para por aí. Outra teoria que começou a ganhar força é que o 3.1
Atlas poderia ser um fenômeno natural tão raro e único que ainda não temos ferramentas suficientes para compreendê-lo completamente. Mas o que isso significa para o futuro da ciência? Como essas descobertas, que podem envolver uma nova classe de objetos interestelares, podem impactar nossa visão do universo e da própria existência? Esse mistério está longe de ser resolvido, e como você verá, a resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. Diante das descobertas alarmantes sobre o objeto interestelar 3E, a NASA não demorou a ativar o seu protocolo de defesa planetária, algo que, até então, era considerado uma medida extrema e remota. O que isso significa para nós, aqui na Terra? Será que estamos realmente em perigo? Ou essa medida é uma forma de precaução diante de algo tão enigmático que a comunidade científica ainda não consegue explicar completamente? O protocolo de defesa planetária, implementado pela NASA em colaboração com outras agências espaciais internacionais, envolve um conjunto de estratégias e ações para monitorar e, se necessário, interagir com objetos que possam representar uma ameaça à Terra. Embora o 3.1 não tenha sido classificado como uma ameaça imediata, o fato de a NASA ter dado início a essa operação demonstra o quão incomum e imprevisível este objeto é. A ativação desse protocolo é uma indicação clara de que a agência está lidando com um fenômeno que foge completamente do controle das previsões científicas. A primeira fase do protocolo envolve intensificar o monitoramento do objeto 3.1 Atlas, realizando observações contínuas com telescópios e sondas espaciais para entender sua composição, trajetória e comportamento. Isso inclui uma rede de observatórios ao redor do mundo, como os do Havaí, Chile e outras localizações estratégicas, que estão todos alinhados para rastrear qualquer variação no movimento e nas características físicas do 3.1 Atlas. Tudo isso é feito com o objetivo de prever qualquer mudança de trajetória ou comportamento que possa apresentar risco à Terra. A parte mais impressionante do protocolo é o desenvolvimento de exercícios simulados de resposta a ameaças cósmicas, como colisões ou mudanças orbitais inesperadas. Esses exercícios são conduzidos com a colaboração de várias nações e instituições científicas, preparando um plano de ação caso o objeto se desvie para uma rota mais perigosa. É uma preparação para o pior cenário possível, embora, até agora, não haja indicativos de que o 3.1 Atlas realmente coloque a Terra em risco. Mas... e o suspense. O mais interessante sobre a ativação desse protocolo não são apenas as simulações de resposta, mas as incertezas sobre o comportamento do objeto. Até hoje, objetos interestelares como o 3.1 Atlas não foram considerados ameaças, mas as anomalias observadas até agora sugerem que estamos lidando com algo completamente fora do comum. E o que a NASA está preparando para a próxima fase dessa missão é algo que provavelmente vai mudar a maneira como a humanidade encara as ameaças cósmicas. A NASA, em conjunto com cientistas internacionais, está planejando um movimento ousado, um esforço para desenvolver tecnologias capazes de desviar objetos como o 3 e Atlas, caso surja uma ameaça real. Mas será que estamos realmente prontos para lidar com o que o futuro pode nos trazer? O mistério de como a ciência vai reagir a isso está apenas começando. E enquanto isso, a pressão internacional aumenta. Se o protocolo de defesa planetária for um sucesso, será que poderemos realmente prevenir o impacto de objetos como esse no futuro? Ou estamos apenas assistindo a uma preparação que nunca será necessária? À medida que os cientistas avançam em suas investigações sobre o objeto interestelar 3.1 Atlas, surgem ainda mais mistérios em torno de seu comportamento. E aqui está o ponto crucial que vai deixar você sem palavras. As observações continuam a desafiar todas as expectativas. O que estamos testemunhando não pode ser explicado com as ferramentas científicas que temos à disposição até agora. O objeto 3.1 Atlas tem mostrado flutuações inexplicáveis em seu brilho e trajetória. Isso significa que ele não está apenas alterando sua velocidade de maneira incomum, mas também demonstrando padrões luminosos atípicos, com cores e pulsações de luz que não se encaixam em nenhum fenômeno conhecido. Para dar uma ideia do quão raro isso é, cientistas normalmente conseguem prever como um cometa vai se comportar à medida que se aproxima do Sol, com base em anos de observações de outros corpos celestes. Mas o 3 e Atlas, esse cometa está quebrando todas as regras e ninguém sabe por quê. Além disso, o comportamento do 3.1 Atlas continua a desafiar a teoria básica de que cometas desenvolvem uma cauda de gás e poeira quando se aproximam do Sol. No início, o 3.5 Atlas não apresentou a cauda típica dos cometas. Na verdade, ele começou a projetar material contrário ao esperado, o que levantou ainda mais suspeitas. Mas conforme o objeto se aproximou do Sol, algo bizarro aconteceu. Ele começou a formar uma cauda convencional, mas e a direção? A cauda estava apontando para longe do Sol.
uma característica completamente atípica. Agora aqui vem o ponto que realmente vai deixar você de queixo caído. Durante a análise espectroscópica, algo foi detectado que ninguém esperava. O 31 Atlas está emitindo níquel tetracarbonilo, um composto metálico raramente encontrado na natureza. Esse composto é comumente usado em processos industriais na Terra, mas até agora nunca foi registrado em cometas ou asteroides. O que isso significa? Será que o objeto possui algum tipo de estrutura metálica interna que ainda não conseguimos entender? Ou quem sabe, é um fenômeno natural que estamos apenas começando a desvendar? Esses dados só aumentam o mistério. A estrutura do 13 Atlas, com seu núcleo rochoso de 5,6 km e sua composição rara, não faz sentido dentro dos modelos que temos para cometas e asteroides. Será que estamos vendo algo tão incomum que até as melhores teorias da física não conseguem mais dar conta? E aqui está o suspense que, se você chegou até aqui, vai te fazer querer ficar até o final. Há uma teoria crescente de que esse comportamento inexplicável pode ter uma explicação muito mais profunda. Pode o 3 Atlas não ser um cometa ou um asteroide? Está começando a ficar claro que as respostas podem ser ainda mais extraordinárias do que imaginávamos. E o próximo tópico vai revelar o que cientistas mais ousados estão começando a acreditar sobre o verdadeiro propósito desse objeto. Agora, chegamos ao ponto crucial de todo esse mistério: o impacto global dessa descoberta sobre o objeto interestelar 3 e Atlas. O que estamos presenciando pode ser mais do que apenas uma simples anomalia cósmica. Pode ser um marco que altere a nossa percepção do universo e até o nosso papel nele. E não é apenas a ciência que está sendo afetada, mas áreas cruciais como a economia e até a política global. Primeiramente, pense na ciência. Estamos lidando com um objeto que, com sua estrutura metálica rara e comportamento inexplicável, pode reescrever tudo o que sabemos sobre a física espacial. Se descobrirmos que o 3I Atlas é algo completamente novo, algo se desafiaria todas as teorias existentes sobre cometas e asteroides, isso pode levar a uma revolução no entendimento da astronomia e da física. As tecnologias desenvolvidas para monitorar e estudar objetos como o 31 Atlas podem ser aplicadas em outras áreas da ciência, possibilitando novos avanços em campos como a física quântica e a nanotecnologia. E o que mais pode ser descoberto à medida que entendemos o comportamento desse enigma? Estamos apenas começando a entender o que um único objeto celestial pode nos ensinar sobre as leis que governam o cosmos. Mas o impacto não para por aí. E se o 3A Atlas for de fato uma tecnologia alienígena, a revelação de que estamos diante de algo originado fora da Terra, menos de uma inteligência extraterrestre, ou de um artefato alienígena, menos poderia ter consequências gigantescas para a economia global. Empresas e governos estariam desesperados para entender e, se possível, explorar qualquer tipo de tecnologia que possa ser aplicada aqui. O desenvolvimento de novas tecnologias poderia abrir portas para indústrias inteiras, desde a exploração espacial até a inovação tecnológica na Terra. E quanto à política, já imaginou o impacto de uma descoberta dessas nas relações internacionais? Uma tecnologia alienígena poderia, de acordo com as teorias, transformar o equilíbrio de poder entre as nações. Os governos precisariam de um consenso global para lidar com as implicações dessa descoberta. Isso poderia até gerar uma nova forma de cooperação internacional. Ou, por outro lado, acirrar disputas sobre quem tem direito a controlar tal tecnologia. E a questão ética? Como a sociedade lidaria com a confirmação de vida inteligente fora da Terra? O impacto psicológico e cultural seria monumental. Mas o maior mistério que paira sobre tudo isso é: o que aconteceria se, de fato, descobrirmos que o 3I Atlas é mais do que apenas um objeto natural? O mundo nunca mais seria o mesmo. Cientistas como o astrofísico Avilov, da Universidade Harvard, já alertam para a necessidade de preparar a sociedade para revelações chocantes, que só serão divulgadas em 2026. A ideia de que podemos estar lidando com uma tecnologia alienígena não é mais uma fantasia distante. Agora é uma possibilidade real. Por enquanto, o 31 Atlas continua sua jornada, se afastando de nós, mas a cada dia que passa, ele se torna mais do que apenas um objeto celestial. Ele é a chave para uma revolução no entendimento do universo. Uma revolução que está prestes a mudar o mundo como o conhecemos. Agora que você sabe o que está por trás desse mistério cósmico, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais descobertas incríveis como essa. Não perca o que vem por aí. O universo ainda tem muitos segredos a revelar.